Clube do Técnico EAD, conhecimento mais perto de você. Bom dia, pessoal, eu sou o professor Daniel Almeida, estou aqui juntamente com o professor Ismário Diogo. Bom dia, professor. Bom dia, Daniel, bom dia, amigos do Clube do Técnico. Hoje temos algumas novidades aí, um pouco de conhecimento sobre o inversor de frequência e também a parte eletrônica dele, Daniel. Bacana, hein? Um equipamento muito usado aí na indústria, né? Até mesmo na parte comercial. E a gente vai estar explicando para você, né, professor? Sim, Daniel. O inversor de frequência, Daniel e amigos do Clube do Técnico, é um dispositivo já conhecido aí dentro da empresa e também na parte industrial. Nós temos um aqui do fabricante VEG, um fabricante nacional, né? O código dele, que é o CFW10, é um dos mais pequenininhos, fácil de acessível, né? Bacana, hein? É um dispositivo, vamos assim dizer, pequeno. Lembrando, Daniel, que o tamanho dele, do inversor de frequência, também é proporcional à sua carga de trabalho, que nesse caso tem a única função de controlar o motor. Sim, correto. E é importante lembrar também que o inversor de frequência, ele é muito usado em motores trifásicos, né? Para poder controlar a velocidade. Exatamente, Daniel. Eles são usados em motores trifásicos. Esse modelo tem uma característica diferente. A sua entrada, o borne de entrada, está aqui, ó. Depois veremos ele sem a tampa. O borne de entrada entra a alimentação, que nesse caso, essa alimentação é bifásica. Eu posso colocar 127 volts ou 220 volts. Geralmente, também entra trifásico. Correto. E tem a saída do motor, que é no padrão europeu, que é o UVW. E também temos aqui. Você saberia me falar, Daniel? Olha, bem pertinho aqui, ó, tem uma letra aparecendo, ó, PE. Opa. O que significa isso, Daniel? O PE nada mais é que o meu aterramento, né? Exatamente. O aterramento do inversor de frequência é dado por esse terminal e também, às vezes, na parte de fixação do painel pela própria carcaça. Observe que ele tem um enorme radiador de calor e essa carcaça ela é fixa através desses furos passantes, vamos dizer, furos bilongados, abertos, Sim. que você fixa ele no painel. Então o aterramento sai dos dois. Ah, mas se eu tenho aterramento na carcaça, eu tenho que colocar aqui, Daniel? Tem sim que colocar, porque é a parte elétrica e eletrônica dele e por padrão também, Daniel. Sim. Pessoal, você que está chegando agora aí, coloca o seu nome, coloca aí a cidade que você está participando, para a gente mandar um abraço aí para você, para sua cidade, tá? E se tiver alguma pergunta sobre o inversor de frequência, a gente está à disposição. Estamos à disposição. Para quem está entrando agora, eu sou o professor Daniel Almeida e estou aqui com o professor Ismário Diogo, né? Nós somos do Clube do Técnico.com, uma escola profissionalizante que existe na internet desde 2005, tá? Qualificando e atualizando profissionais. Ok, pessoal? Então vamos lá, professor, no caso, este inversor de frequência, esse CFW10 da Easy Drive, da VEG, né? Ele está com um probleminha, ele está aí, na verdade ele está danificado, né? É inoperante, né? Ele não compensa mais com o conserto dele, pessoal. Mas a gente vai mostrar por dentro, né, professor? A gente vai mostrar, mas eu vou falar uns detalhinhos ainda. Ó, ele está aberto para a gente ver a parte eletrônica dele também, tá? Que legal. Falando sobre a parte física dele, Daniel, né? Sim. Então, ele é formado pelo seu painel de controle, onde eu faço as devidas programações, e existem programações nele. Certo. Tá? E tem um visor que me pode mostrar alguns parâmetros que eu posso predeterminar. Sim. Tudo isso via teclado ou programação. Tá? E tem dois tipos de borneiro. Ó, a gente pode observar que temos a parte principal, que já falamos da alimentação e a saída do motor e o aterramento. E temos essa borneira de controle. Tá? Ó, eu vou tirar a tampa, só um momentinho, Daniel, para você observar melhor as duas borneiras, tá? Ainda não é o momento de a gente ver a placa, mas olha, esse é o bloco de bornes principal, onde tem a alimentação e saída dos motores, e temos os blocos auxiliares que tem botão pulsante, potenciômetro, final de curso, chave de desaceleração, depende da programação. Cada sua saída tem a sua característica. Aí, às vezes, até controle externo, né?
Ok, então seria no caso uma borneira para controle e outra borneira para alimentação, né? Exatamente. Tá. Você sabe que a maior função do inversor de frequência na empresa, um deles é controlar o motor. É óbvio, né? Ele só trabalha com motores, nesse caso, motor trifásico, tá? Mas eu posso estar fazendo umas outras situações dentro do motor. Por exemplo, Daniel, uma esteira, né? Se eu colocar um motor direto sem um inversor de frequência, a esteira funciona? Então, o que acontece? A esteira até funciona, só que ela vai se manter uma velocidade do motor, né? A velocidade máxima do motor. Então isso quer dizer que é o seguinte, se eu tiver uma esteira, ela está numa velocidade constante, e quando ela, eu te colocou um final de curso aqui, né? Por exemplo, está aqui, ó, representa o final de curso, e esse material da esteira encontra o final de curso, ele para. Sim. Mas a inércia do ponto de parada tende a esse, no caso, o objeto que está na esteira, a continuar retilíneo o seu movimento. É físico, né? Sim. Então eu posso jogar ele até fora da esteira, Daniel? Sim, no caso, né? Peso muito, e velocidade, né? Faz com que isso aconteça, né? Certo. Então eu não tenho um controle exato dessa velocidade, mas eu posso estar fazendo o que com ele? Eu posso estar desacelerando ele em função à velocidade e à massa que está, para que ele pare devidamente no ponto certo. Correto. Essa é uma das funções, né? Sim. Você poderia falar uma outra função dentro da indústria que um inversor de frequência sempre faz? Uma dos motivos mais usados do inversor de frequência, na verdade, nós temos vários, mas o principal seria tirar o pico da corrente, né? Então, empresas que precisam ajustar o fator de potência, né, no horário de pico, se faz a necessidade de colocar inversores para poder reduzir esse pico de tensão. E outra também coisa muito usada pelo inversor de frequência, professor, no caso, se dá a uso de freio usado em ponte rolante, tá? Exatamente. Usado em ponte rolante. Vamos lá, nós temos uma pergunta aí do Bruno Rocha. Esse inversor tem quantas placas? Estamos falando da parte eletrônica, né, Bruno? Sim. Olha, se eu tirar a tampa, olha para você ver. Ele é formado em andares. Eu vou tirar aqui também a parte do teclado, ó, que é uma parte plástica. Então ele é formado por duas placas no sistema andares. Ele tem a placa principal e tem a placa de controle. E tem uma placa escondida lateralmente, que ela provavelmente, eu não saberia com certeza qual a finalidade dela, mas eu acho que ela é um gerador de senoidal. Sim. Ó, que é essa plaquinha aqui, ó. Então ela tem uma ligação através de um conector, eu vou posicionar ela aqui, ó. Tá vendo? Desse conector aqui, ó. Nesta placa, tá? Que provavelmente sim, eu não poderia falar com certeza, teria que olhar no esquema para ver qual a finalidade. Então temos essa placa principal, temos a placa do andar superior e temos uma lateral. Então a resposta seria total de 3 placas. Sim, e é interessante, né, professor, que a eletrônica, e no caso da placa, nós temos a eletrônica SMD juntamente com a eletrônica mista, né? Tem os pequenos componentes juntos aí com os componentes tradicionais, o tamanho normal, né? Antes da gente falar um pouco da placa, né? A gente espera chegar mais gente, mais perguntas, né? Sim. Nós vamos falar da parte eletrônica sim, Daniel. Vamos falar sim. Mas sabe uma coisa interessante que você falou? Que geralmente é para reduzir o pico de corrente ou até mesmo o fator de demanda dentro da indústria, né? Sim. Sim, mas a gente não pode separar dois dispositivos. O inversor de frequência, ele nasceu para ter um controle total do motor. Controle total em qualquer característica. Inclusive a parte de segurança, né? A parte de desarme do motor, segurança, freio, parada, rampa de aceleração, né? Controles externos, né? Tudo isso. Só que é diferente de um outro dispositivo. Tá? Sim. Então, quando a gente fala em partida de motores, a gente fala em soft start. Certo. Que é um equipamento que, às vezes, tem o mesmo formato, mas o controle é um pouquinho diferente. Aí sim, ele tem uma característica única, que é partir um motor grande. É o famoso estrela-triângulo, né? Sim, ele é o Só que ele partida macia, né? Suave, né? Partida suave. Start, é uma partida suave. Certo. Então, quando se fala em partida de motores, esse equipamento pode fazer uma partida de motores?
Pode. Sim, ele pode. Inclusive, o que acontece? O inversor de frequência, ele tem uma das características dele, né, é trabalhar justamente com a frequência. E se você olhar internamente, depois a gente vai falar da placa, nós trabalhamos com um circuito chamado IGBT. É um circuito eletrônico responsável pela variação da corrente, correto? Isso, correto. Falando na parte de grandeza elétrica, quando a gente faz um estudo, né, de elétrica, que é o começo, a gente estuda a tensão elétrica, a gente estuda a intensidade da corrente elétrica, estudamos também o resultado dessas duas, que é a potência elétrica, estudamos a resistência elétrica, só que a gente acaba passando uma característica física, que é a frequência que você falou. E o inversor de frequência, ele trabalha diretamente dentro dessa frequência, em tempos diferentes sobre as 3 senoides, porque estamos falando numa situação trifásica. Certo. Então, o controle dele é microcontrolado através do dispositivo chamado os microchips, né, os circuitos integrados. Então ele consegue ter uma análise em tempo real do que está entrando, do que está saindo, em todas as 4 padrões, tensão, corrente. A resistência está indiretamente proporcional, a potência é um resultado direto e a frequência. Essa frequência, sim, que é fundamental. Esse é o padrão do inversor. Tá? E o inversor, internamente dele, ó, vamos falar da parte de potência? Vou virar ele aqui, ó. Esses dois capacitores que nós encontramos aí, eletrolíticos, basicamente seria a função para retirar o ripple? Na verdade, sim, mas nesse caso aqui, o capacitor ele tem uma outra função, Daniel. Ah, é? É que dentro do inversor, para que ele consiga transformar, ele tem que pegar a tensão AC, corrente alternada que chega para ele na alimentação, e transformar ela em DC. Sim. Então, ele usa 2 componentes primordiais para fazer isso. Ele usa, que nós podemos ver essa parte aqui preta, que é uma ponte de diodo, semicron? De onda completa, semicron é a marca. Certo. Então tem uma ponte de diodo, essa ponte retifica o DC, e como a retificação realmente tem o ripple, eu tenho que estabilizar ela em DC o mais próximo possível. Aí os capacitores amortecem essa onda, fazendo que ela torne mais contínua possível. Certo. Aí ela vai para quem? Para o dispositivo que transforma a energia sincronizada, né? Vamos falar de uma forma diferente? O microcontrolador, né? Sim, só pessoal aí para quem não sabe, tá? Ripple nada mais nada menos que é o ruído, né, professor? É um dos ruídos gerado na transformação da corrente alternada em DC, né? Então sim, é necessário fazer isso. Como eu estava falando, ela tem 2 dispositivos. Observa que ela tem um mega radiador de calor, porque ela transforma energia em calor, então eu tenho que dissipar isso. Uma delas é o que nós já falamos, que é a ponte de diodo, que é esse componente eletrônico aqui. E um outro é esse componente aqui, ó, é o IGBT. IGBT nada mais é que um grupo, aqui são 3, tá? Estamos falando tudo em trifásico, tá? Então, nada mais é que um transistor no qual o seu racionamento é por carga elétrica. Ah, entendi. Então, tem uma topologia diferente e ele consegue, com pouca carga elétrica, ser acionado, mas ele trafega dentro dele altíssima corrente elétrica. Então, assim, com pouquinha coisinha de carga elétrica, eu consigo passar alta corrente elétrica. E quem faz esse controle dessa parte pequena, dessa pouquíssima corrente elétrica, é toda a placa de controle, né? Que é controlado por um microprocessador, tá? Geralmente ele tem uma programação interna e ele faz essa função, tá? Tem perguntas aí, Daniel? Então vamos dar uma olhada aí, pessoal. Coloca a cidade, coloca o nome de vocês aí para a gente mandar um abraço, tá? A gente tem o Bruno Rocha, o Jonathan Santana, que é membro do Clube do Técnico, seja bem-vindo todos aí, né? O Jonathan, todos. O Laércio Martins, nosso super fã, muito obrigado, Laércio, sempre está acompanhando a gente por aqui. E o Guilherme Martineng, ok? O Guilherme também sempre está por aqui. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, esteja aí, pode estar à vontade, que a gente vai estar falando para vocês, né?
Para quem não nos conhece, nós somos do clubedotecnico.com, eu sou o professor Daniel Almeida e aqui o professor Ismar Diogo, né? E nós estamos aqui com o Clube do Técnico EAD, um canal para poder tirar dúvidas para vocês aí, para todo mundo, para você estar sempre por dentro do que acontece, das atualizações aí da área técnica, né? E é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Esteja à disposição. O Maxwell Silva, em Tumbiara, Goiás, estou formando em eletrotécnico. Opa, que legal, parabéns. Parabéns, Maxwell. É sempre evoluindo, né? Com certeza, e não para por aí, né? Sempre tem que continuar, porque na verdade a área técnica não para, né, pessoal? É infinito, tá? Ô Daniel, eu estou mostrando aqui na imagem a borneira de acesso de controle, tá vendo? Sim. Essa borneira agora está mais vista aqui, ó. Ela tem um encaixe aqui, ó. Tem, inclusive tem até um fiapinho aqui, ó. Pedacinho de fio. Como ele está inoperante, não tem problema. Mas você sabe que esse fiapinho pode cair aqui dentro e condenar o equipamento. Ah, dá um curto aí, né? Por isso que a gente usamos os terminais. Sim. Esse terminal aqui não é o terminal correto, viu, Daniel? Esse terminal aqui é um terminal para duplo fio. Ele entra um fio e pode sair um outro. Mas temos isso como referência. Esse terminal encaixa aqui. Qual é o maior problema que acontece? Por exemplo, o tipo de ferramenta que se usa aqui é uma fenda ou Phillips. É já uma robusta, é onde vai ser ligado, e o tipo de terminal aqui, geralmente é o tipo faquinha ou forquilha, que eles chamam, né? Sim. Tá? Tudo bem, aqui. Só que aqui é outro, ó. Aqui é um parafuso Phillips pequeno, chave de Borne pequena. Aí você tem essa dificuldade, porque você não está usando a ferramenta correta, e você, vamos assim dizer no português correto, você acaba esgarçando o parafuso aqui e danificando o encaixe e às vezes condenando o equipamento, porque começa a apresentar um mau contato. Então, também ter a ferramenta certa para que você coloque isso num funcionamento perfeito condiz você também a ser um excelente técnico na área. Com certeza. Ferramenta certa para a hora certa. Sim. Tá? Não podemos economizar. Não é porque eu tenho essa chave aqui que eu vou querer usar aqui. Certo? E é importante lembrar que esse dispositivo aí, na verdade, uma vez que ele é montado, instalado, o que se faz geralmente é a manutenção, um reaperto, mas evitar ficar tirando e colocando, que ele acaba danificando, que ele é muito frágil, a mola interna aí do borne, né, da borneira, né? Exatamente. Inversores maiores que necessitam de uma manutenção, geralmente na manutenção substitui-se toda essa parte de borneira aqui, mesmo não estando esgarçados os parafusos, por função da mola de encaixe. É característico, tá? Mas nesse modelo aqui, a manutenção pelo custo-benefício se torna meio inviável às vezes, então não é o caso. Mas olha uma outra coisinha aqui. A gente estava falando de componentes eletrônicos, né? E ele assume uma tecnologia mista. Ele tem tecnologia de superfície. Olha aqui, ó, componentes de superfície, que onde são, na indústria, eles são primeiro colados, uma máquina cola ele, que é uma máquina que insere o componente, depois vai ser soldado num banho de solda, tá? É um processo rápido, né? Sim. Mas ele tem componentes também, PHT, que são componentes que ultrapassam a placa do outro lado. Então, por isso que chama misto, né? Um exemplo desse LED aqui, ó. Esse LED, um LED verde, né? Ele está soldado rente à placa, do lado de componentes SMD, mas se a gente observar, ele tem terminais, não vai ser muito possível, porque está lá na ponta, ó, foi o mais evidente que eu vi, ó, lá na pontinha, ó, os terminais deles aqui, ó. Sim. Soldado aqui. Então, torna isso. Então, esse componente ultrapassa a placa. Isso é uma questão de característica, viu? Na construção. Poderia ser um LED SMD? Poderia. Não tem problema nenhum, tá? O problema do LED SMD é que no painel, né? Vamos pegar o painelzinho dele aqui do lado. Olha o painelzinho, né? Tá vendo o painelzinho? Já todo já arrebentado aqui o silk. Sim. Olha, ele tem duas janelinhas aqui de inspeção, que nesse caso é a janelinha que vai ultrapassar a luz do LED, né? Se fosse um LED SMD, eu teria que ter o quê? Um duto de luz de acrílico para colocar em cima, que não poderia ver. O SMD não ia transmitir a luz direta para cá. Então, às vezes, quando desmontar, você vai ver um duto de acrílico
como alguns componentes têm, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, o próprio duto de acrílico é o próprio componente do LED, tá? Então, são características diferentes. Que é o caso também desse display, tá? De 7 segmentos de 3 módulos, num único só, né, invólucro, né? E nada mais é, dando sequência, dentro do display existe LED. Cada segmento que vai aparecer aqui, no caso o número 8, é um LED aqui dentro, viu, Daniel? Sim. Pode até não aparecer, mas existe micro LEDs aqui dentro, que nesse caso, quando aceso na posição correta, forma o numeral que você quer. Sim. Nesse caso pode ser um C, pode ser uma letra E, né? Não vou dizer somente um numeral, não é um de 0 a 9, né? Certo. Eu posso estar representando como uma letra F e assim vai, porque isso acontece no inversor de frequência. Sim. F de falha, né? E de erro. E de erro. Então isso acontece. Então a gente está, como está falando no dispositivo inversor de frequência, a gente está aproveitando falar um pouco também da placa. Temos pergunta aí, Daniel? Sim. Bom, vamos lá. Agora falando aqui para vocês nós temos aqui o Laércio Martins, tá? Massa esse curso. O Guilherme Martinelli, né? O Maxwell, o Fernando Pimentel, bom dia, seja bem-vindo, muito bem, parabéns. E aí nós temos aí agora o Bruno Rocha, né? O Renato, esse seria o CFW10? Olha aqui, Bruno, ó, esse com certeza é a tecnologia Ace Drive da BEG CFW10, ó, a caixinha dele, ele tem aqui o visorzinho dele, né, ele está inoperante, desmontamos mais para mostrar essa parte. Sim, é ele mesmo. Sim. Correto. Tem um que fez uma pergunta, parece que é referente a algum curso, alguma coisa? Parece que quantos grupos de parâmetros ele apresenta, né? E o pessoal aí, Manuel Teixeira, muito bom a aula, né? O que acontece sobre parâmetros, né? Parâmetros inversores. O que acontece muito é o seguinte: cada modelo tem a sua característica e a sua condição de grupo. Por exemplo, esse é um VEG, então tem um estilo de programação em função. Geralmente a linha CFC tem o mesmo estilo. Sim. CFW, perdão. CFC é habilitação, né? CFW tem sempre o mesmo estilo. Mas às vezes tem parâmetros diferentes. Eu compro um outro modelo, tem parâmetro diferente. Isso depende da minha aplicação, tá? Logicamente que é para ter um controle maior sobre a situação. Se for um outro fabricante, provavelmente vai ter um outro estilo de parâmetro. Mas o que tem que pensar? Os parâmetros básicos são praticamente a mesma coisa. Sim. Às vezes são em setores diferentes. Não é que eu vou programar, tem lá o setor de rampa, né? Então tem que colocar um código e lá no setor de rampa. Sim. Pode ser que não coincide com o número do código para acessar esse banco, para fazer a programação. Mas o Siemens tem também. Sim. Certo? Mas não é o mesmo setor. Isso confunde muito o pessoal. Cada fabricante tem o código certo da programação. O que precisa ter em mente é que você tem que seguir o manual e anotar quais são os parâmetros que você tem, os principais que tem que trabalhar, principalmente corrente nominal do motor, a tensão, qual que seria a corrente de desarme e a rampa, e em relação a tipo de partida, se é potenciômetro, se é ligação direta, ou partida por CLP ou PLC. Então, dessa forma... Dando essa continuidade no curso, o pessoal pergunta assim: nossa, mas na minha empresa não tem VEG, ou não tem apenas VEG, tem outros modelos, outros fabricantes, né? Como é que eu faço para mim alterar a rampa no modelo Siemens, no modelo Rockwell? Certo. Então é o seguinte, para cada dispositivo eletrônico tem um manual. Sim. E cada manual é diferente do outro. O princípio de funcionamento rampa, todos eles têm. Mas o código de acesso a essa configuração não são o mesmo. Então é difícil você falar: eu decorei porque na minha empresa tem o CFW10, então ficou fácil. Ótimo, mas se você for para uma empresa que tem outro modelo, mas a análise de rampa que estamos falando, que é analisado, você tem que encontrar. Aí, através do manual, você sabe: nossa, a rampa se altera nessa função. Sim. Você vai naquela função e faz alteração e ele faz a mesma característica. As funções básicas, geralmente, são mais aproximadas.
As funções complexas, cada fabricante tem o seu banco de dados diferente. Então é difícil por isso, né? Não tem um padrão, né? E não vai ter, viu, Daniel? Não vai ter. E outra coisa, é importante lembrar que depende também da aplicação, que cada motor ele tem uma aplicação, então não se usa todos os parâmetros do inversor. Não. Ok, pessoal? Não usa todos. Usa somente para aquele tipo de aplicação. Ele tem inúmeros recursos, mas tem que saber qual é o tipo de aplicação. Vou falar da experiência de multinacional? Sim. Né? Não desse inversor pequeno, é claro, um inversor, às vezes, que tem o tamanho de um armário, né? Sim. Ele tem uma programação remotamente. Então, o eletricista ele vai fazer a substituição do inversor remotamente. Então, tem lá o inversor suposto, tem a frente dele, você troca ele e você carrega a rede nele. Como se fosse um cabo de computador, rede. Você põe ali, certo. Ele reconhece na rede, porque ele é predeterminado, e a rede interna da empresa sabe devidamente, né, que está em manutenção, em troca, porque tem o dispositivo de segurança, tem um controle, e você notifica um setor, tem um telefone, um rádio, alguma coisa, que ele já está liberado para ser carregada a programação dele. Sim. E aí você entra no bloco de programação, a rede carrega toda a programação e já no seu sistema ele já vem programado e ganha o ok do sistema principal. Você fecha o armário e vai para o próximo serviço. É assim que funciona às vezes na multinacional. E outra coisa importante, existem alguns modelos de inversor de frequência que a parametrização fica na IHM, que essa IHM ela sai, tá? Você consegue tirar ela do inversor. Então você coloca em outro igual, tecnicamente falando, já está aí programado, não tem que alterar nada, tá? Outra coisa também, um outro caso que acontece, né? Tem a ficha desse dispositivo na empresa. Sim. Né? Do que ele faz, da programação lá, tudo certinho. E às vezes é uma máquina que não pode parar, isso pode parar um tempo muito pequeno, né? E realmente, eu não posso ficar aqui perdendo 20, 15 minutos mexendo na sua paralisação para chegar a um ponto certo em que a máquina funcionava. Então, a empresa tem o mesmo dispositivo no laboratório, já carregada a última programação válida. Sim. E eu simplesmente removo esse e coloco esse. Ligando o quê? Nesse caso, eu tenho que soltar fio por fio, viu, Daniel? Você tem que soltar fio por fio, colocar aqui, tá certinho. Mas há casos que sai um soquete aqui do borne de controle, você já põe outro. E essa parte de derivação aqui é só soltar e colocar o motor. Então, assim, por quê? Porque é muito fácil. Você leva assim, uns 10, 15 minutos para substituir ele e a máquina, né? 10, 15 minutos numa linha de produção, às vezes, é milhões. Tá? Então, compensa para a empresa ter isso. Certo. Do que eu ficar lá, Daniel, vamos resolver esse problema aqui, olha, não sei o que, mas ele está errado. Passar um dia, às vezes, né? Então, é meio errôneo fazer isso pensando em produção, né? Sim. Mas, às vezes, acontece. Com certeza. Tá? Com certeza. Na verdade, existe muitas, né, formas assim de trabalho, até mesmo com inversor de frequência. Por isso, se tem a necessidade de levar todos os parâmetros registrados, guardados, e toda alteração deve ser anotada, documentada, porque existe sempre dependendo do processo que você está trabalhando, há necessidade às vezes de um ajuste. E o seu chefe, né, deve saber disso também, porque ele deve ter um armário com todos esses dados, ou digital, ou papel, alguma coisa, porque você está de férias. Sim. E toda a informação do parâmetro desse inversor das empresas está na sua cabeça? Isso é errôneo. Não tem como, né? Isso é errôneo, tá? Parou a empresa porque o cara está de férias. É errôneo. E também é errôneo você pensar como técnico que vai um dia querer saber tudo. Tá? Então, para pensar, é conhecimento técnico e isso deve ser checado. O seu chefe sabe que você está de férias, sabe que essa manutenção do inversor tem outra pessoa capacitada, mas a programação foi alterada. Essa programação está lá em arquivo. E faz a devida programação e a empresa toca o seu caminho em produção, né, em desenvolvimento. Correto. Perguntas? Bom, tem algumas perguntas aí, o pessoal, o Manuel Teixeira. Mestre, muito boa aula, coisa de mestre. Muito obrigado aí a todos, né? Todos nós aí, o professor Ismário também, explicação perfeita, obrigado. Muito bom aprender. E é isso aí, pessoal.
Se você quiser saber mais sobre inversor de frequência, está fazendo um curso aí de programação, nós temos da Siemens e da WEG, né? Para quem não conhece, acesse aí clubedotecnico.com. Basta você tornar um membro, você vai pagar apenas uma taxa, que pode ser parcelada até em 12 vezes. Inclusive está em promoção, tá? Você compra o plano de 1 ano e você vai receber no lugar o plano vitalício, mas é somente hoje, ok? Aproveite essa oportunidade, o Clube do Técnico existe aí, já tem aí 14 anos, né? Nós emitimos certificado totalmente válido como curso profissionalizante, não sai que é a distância por exigência do MEC no certificado, tá? Sai como se fosse presencial. E vem também aí o CREA do professor e também o CNPJ da empresa, então é totalmente válido, ok, pessoal? Alguma dúvida, professor? Eu tenho uma dúvida. Para mim ser um técnico eletricista industrial, e eu estou trabalhando nessa parte de inversores, não na parte eletrônica, né? Na parte que acontece. Eu preciso ter NR10? Então, o que acontece? Na verdade, tem-se a necessidade de todo mundo que trabalha com elétrica, diretamente ou indiretamente, ter curso de NR10, né? Porque a norma deixa bem claro que profissional habilitado na parte elétrica tem que ter esse curso, ou que trabalha com elétrica. Então, nós temos um parceiro e nós temos também, sim, curso de NR10, NR12, NR35 e o NR10 CEP. Mas aí é um parceiro do Clube do Técnico. Basta entrar em contato com a gente, ou se você pode acessar almeidatreinamentos.com.br, ok? Perfeito, Daniel. Daniel, você já viu falar, assim, no meio cotidiano do trabalho, coice do inversor de frequência? Coice de inversor? Nunca vi falar. Então, rapaz, eu aprendi esse termo, né? Mas você sabe o que isso acontece? O risco de descarregar esses capacitores, sim, tá? Na sua mão. Certo. Porque ele está desligado, tá lá no painel, está desligado, eu vou substituir ele. Mas eu vou soltar esses bornes aqui, ó. Sim. Daqui da fiação para cá, falando, está desenergizado, né? Sim. Mas e aqui? Tem energia elétrica ou não? Sim, por causa dos capacitores. Esses capacitores, às vezes, existem dispositivos, alguns que são, né, alta corrente, que existe um resistor chamado resistor de sangria. Sim. No capacitor tem um resistor de sangria que faz com que ele descarregue. Tá? Não é esse caso aqui, é uma coisa mais complexa. Mas eu posso ter um retorno num instante, uma fração distante de uma tensão aqui. E essa tensão geralmente é trifásica. E se for 220 trifásico, você vai levar o coice do inversor e pode ser fatal. É um grande problema, né? Equipamento, no caso, o equipamento é energizado, né? Sim. O equipamento, não estando energizado, ele carregou. E na manutenção, quando eu tiro, eu posso ter isso. Alguns dispositivos já com qualidade, né? Não tem. Mas se eu abrir ele, estou lá na manutenção, acabei de tirar ele em campo, esses capacitores podem estar carregados. Sim. Então, no procedimento da manutenção da placa, a primeira coisa é descarregar esses capacitores. Correto. Tá. A descarga imediata desses capacitores podem ser fatal. Essa descarga também pode prejudicar outro problema na placa, né? Pode atravessar a placa e condenar a placa de uma forma, tá? Então tem que ter esse controle. A manutenção de um inversor, ela tem que ter um laboratório específico para isso, tá? Para poder fazer para poder executar essa parte, tá? Que é diferente da parte do eletricista, né? Da parte que vai trabalhar em empresa. Tá bom. Ok? Perguntas? Bom, acho que a gente... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom dia, Vanderlei de Jaú. Seja bem-vindo, Vanderlei. Bom, pessoal, então é isso aí, professor. Agradeço a sua presença. A gente está chegando aí a meia hora, né? 30 minutos aí, 31 minutos na verdade. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, o professor Ismário, e conto com vocês aí como membro do Clube do Técnico.com. Daniel, eu quero agradecer essa oportunidade ao pessoal que está aí nos assistindo também. Eu agradeço muito aos comentários, tá? Se tiver algum comentário que a gente tiver fora, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá? Sim. E é sempre bom a gente estar passando. É um pouquinho de uma informação de um inversor para quem ainda não conhece, tá? Tá Isso bom. É a ponta do iceberg.
Ok. Então, pessoal, muito obrigado aí. Tenha todos aí um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, senhores.